Meus irmãos, mais uma derrota do John Textor na justiça, vai perder mais de 545 milhões, isso vai cair no colo do Botafogo, Vélez Sarsfield cobrando mais de 16 milhões ao Botafogo que não foram pagos, e o Bruno Lage entrou com ação contra o Botafogo para receber mais milhões. Eu vou explicar tudo para vocês logo após a matéria, mas antes, por favor, galera, acompanhe o vídeo até o final para vocês entenderem o que está acontecendo. É de muita importância para a nossa torcida, para o nosso clube, que vocês fiquem antenados e fiquem por dentro, sem falar que o Textor nem quis se desculpar pelo ano que o Botafogo tá fazendo, tá certo? Logo após a matéria, eu volto e atualizo vocês com todas as informações. Domingo, o Botafogo joga fora de casa contra o Ceará pelo Brasileirão. A Ana Flávia Nunes traz as informações do Botafogo. Oi, Ana. Boa tarde para você. Vamos ver como é que tá nossa comunicação. Tá me ouvindo bem? Boa tarde. Tô sim, Débora. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Botafogo está se preparando então para esse jogo de domingo contra o Ceará, que vai ser lá em Fortaleza. E o técnico David Ancelotti vai ter que mexer na equipe. Isso porque o Marlon Freitas e o Alexander Barbosa receberam um cartão amarelo, o terceiro amarelo, na quarta-feira no Clássico contra o Flamengo. Então agora eles têm que cumprir suspensão. As opções para a zaga são o Gabriel ou o David Ricardo, mas também tem a possibilidade de improvisar o Marçal, que é lateral esquerdo, como zagueiro. Ele jogou assim na quarta-feira. Além disso, para esse jogo do fim de semana, o Botafogo vai ter a volta do Nilton, que cumpriu suspensão no Clássico, ele retorna ao time, e quem também volta é o lateral direito Vitinho, que estava com a seleção brasileira. A gente lembra que o Botafogo está em 5º lugar na tabela do Brasileirão e tem se complicado na missão que restou agora para o ano, que é ficar no G4 para conseguir uma vaga na próxima Libertadores. A pressão da torcida por um bom desempenho, por bons resultados, está cada vez maior, viu, Débora? É verdade, Ana. Obrigada pelas informações. Estamos combinando hoje. Ele bate Ele cruzado, é muito né? crucial, né? Então, assim, é um Botafogo que realmente, Fernanda, hoje, a gente até brincou aqui da taça, que o Botafogo tá em cacos, cara. Tá em cacos depois de ter perdido 3-0 para o seu maior rival, digamos assim, dentro do Rio de Janeiro, para um dos seus maiores rivais, dentro da sua própria casa, onde teoricamente o Botafogo tem costume, tem força, a torcida compareceu também e o Flamengo foi muito dominante, principalmente no segundo tempo. Enfim, são muitas camadas, como você disse, e que você olha para fora do campo, o planejamento que foi feito culmina nisso aí. O Botafogo teve em 2025, onde John Textor se apegou ao que aconteceu em 2024. Na mágica que aconteceu em 2024, de um trabalho bem feito, mas que tinha um Arthur Jorge, que era um baita de um treinador, que tinha um Thiago Almada, que é um jogador que vai para a Copa do Mundo, um Luiz Henrique, que é um jogador que vai para a Copa do Mundo, e muitos talentos individuais que resolviam muitos jogos também por conta desse coletivo, mas pela individualidade. O investimento foi feito 600 milhões. Se não tivesse sido feito, o Botafogo não estaria onde está. Não. Porque está numa posição com 43 pontos. Então isso mostra que esse elenco é qualificado. Mas a bagunça é tão grande, a falta de coerência no trabalho é tão grande, e o trabalho do Ancelotti é tão ruim, e eu acho tão ruim também, e é culminando com tudo isso que a gente falou, que o Flamengo teve uma facilidade enorme para vencer o Botafogo. E a gente eu falo de camadas, porque de fato, gente, são muitas camadas. Você olha esse placar, esse jogo. Que é a camada? O planejamento. O ano que já está sendo um fracasso. Aí a gente vê um treinador que está começando, né? E ele você ser treinador, depois de um ano tão vencedor, é muito difícil. Porque você não vai conseguir deixar o nível lá em cima. Não vai. É difícil demais. Você perdeu jogadores importantíssimos como... E aí eu vou dizer os três para mim que foram o John, o Gregor e o Igor Jesus. Você perde esses três caras durante a temporada. E aí você tem um investimento até alto, que eu acho que é a única coisa positiva, que a gente não pode falar. O Botafogo investiu, pegou o dinheiro do bolso e colocou no time. E aí as peças que ainda não aconteceram. O Santos demorou para acontecer e hoje é o único suspiro do Botafogo. Sim. Porque todos os outros que chegaram, ontem o Arthur também perdeu um gol. O Cuiabano, pra mim, eu já falei, ele é um grande nome da temporada, ainda bem que ele voltou, mas ontem não viveu uma noite feliz. É um jogador que o Botafogo depende do brilho dele. Essa bola não dá pra perder. E o Arthur Cabral, que é um cara que tem os mesmos números de gols no campeonato do que o Cris Ramos, que tem bem menos minutos do que ele. O Arthur Cabral é esse jogador que o Botafoguense está vendo? Não, claro que não é. Ele tem muita qualidade. Ele foi comprado num valor alto porque ele é um cara qualificado, mas não vive uma boa fase. Então, olha quantas camadas eu falei. A boa fase, a questão individual de cada jogador,
o trabalho do Ancelotti, que ainda não encaixou, se a gente for olhar o retrospecto recente, os números até em casa, o Botafogo só empata, venceu do Bahia, venceu do Bragantino, mas se você for olhar todos os jogos não são legais em casa também. Às vezes, muito desequilíbrio entre um tempo e outro, joga um tempo maravilhoso, como o Mirassol, e depois joga um tempo tenebroso. Então, assim, é uma irregularidade, é um trabalho que ainda não encaixou, alguns personagens que ainda não aconteceram, Lesões. Fora o planejamento. Olha quantas camadas tem pra gente chegar num placar de 3-0 dentro de casa. Bom, vou ser bem breve aqui, vou tentar ser bem rápido, tá? Pra não deixar vocês aí um tempão só ouvindo eu falando e tal. Vou tentar explicar, resumir o mais rápido possível. Vamos começar com o John Textor, que ele veio a público e falou o seguinte, ó, que o ano foi difícil, mas não vai se desculpar por o ano que o Botafogo está em quinto ou sexto. Tá muito confiante em G4. Bom, eu vou ser bem direto aqui pra vocês. A confiança dele, sabe qual é? É que o Mirassol, Bahia e Fluminense não aguentem o tranco até o fim da temporada pelo elenco que tem. Só que aí tem um problema, ele não tá confiando somente no clube que ele gere, né? O clube que ele está à frente. Ele tá confiando no fracasso dos outros, coisa que não pode acontecer. Você não pode estar confiando no que o outro vai fazer. Porque ele sabe que se for colocar peça por peça, o Botafogo tem muito jogador à frente. Porém, quando se trata de reposições, jogadores da reserva, que para entrar e cumprir a função com o mesmo nível do que saiu, aí fica complicado para nós no nosso ano. Por exemplo, o Mirassol tem jogadores que estão muito sólidos ali, estão jogando muito bem, e os que entram para suprir, por exemplo, uma substituição, cumprem muito bem a função. Então é por isso a consistência. Tá certo? Então ele disse que não vai se desculpar. Cara, você tem que se desculpar pelo menos pelas suas mentiras. Você falou que o Botafogo ia ser top 3. Você tá ficando em quinto e sexto e tá confiante em G4. Ou seja, tá confiando, mas não tem certeza, entendeu? Porque o futebol é imprevisível. Lamentável, mas essa fala do John Textor, na minha opinião. Outra informação. O Renato Paiva foi demitido no Botafogo porque não permitiu que o Textor interferisse no trabalho. Ele falou que não é um fantoche. Bom, aí é que tá. Vamos lá, primeiro ponto. Por que eu concordo com o Renato Paiva? O Textor realmente não deve interferir no trabalho do treinador que ele contratou. Mas por que eu concordo com a decisão? Tava fazendo muita merda, só entrava pra retranca. É tão tal que tomou 5 do Botafogo tentando retrancar o Fortaleza quando ele tava à frente da equipe baiana, tá certo? Vamos lá, vamos passar para a próxima aqui para vocês. Ó, primeira mão para vocês, vou falar aqui, ó, 545 milhões de reais. Icônico obtém vitória sobre o John Textor na justiça e reivindica mais de 100 milhões de dólares. Ou seja, a acionista do Botafogo ainda vai recorrer, porém você acha que vai cair no colo de quem esse valor aí? Já que ele só... Bom, eu vou ser bem breve aqui para ser bem rápido. Cara, eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Só para vocês verem aqui, ó. A Icônica alega que Textor não honrou o acordo na qual a empresa investiu 75 milhões de dólares, na verdade, não é reais, é dólares. A empresa entrou com um aporte de 75 milhões de dólares, tá certo? Para ter 15,7% das ações da Eagle e esperava a abertura da capital da holding em uma SPAC, o que não aconteceu. Ou seja, o Textor, ele meteu calote na empresa da Iconic, cara. O cara não brinca em serviço, ele sai assim, de clube em clube. Pega um clube que tá mal gerido, que tá falindo, ele vai, eleva, garante investidores, porém agora é que estourou a bomba, tá certo? Ele encontrou uma nova maneira, é igual o Marinax. O Marinax tá fazendo isso. Vocês acham que o Nottingham Forest tem chance de G4 na Premier League, G6, G7? Não tem, cara. Não tem. É um elenco muito fraco. Tá certo? Apesar de ter jogadores bons pro futebol brasileiro, mas é um elenco muito fraco. Ele só quer passar dinheiro e fazer mais e mais e mais grana. Tá certo? Então, mais um calote do Textor aqui. Outra informação para vocês. O dirigente do Botafogo mira vaga na Libertadores. Pela terceira vez seguida, esclarece situação financeira. Ó. Preste bem atenção. Planejamento pro final do ano está assegurado. Porém, aí é que entra. Assegurado até o final do ano. E 2026 é uma incógnita. Não sabemos o que vamos ter. E, além do mais, se o Botafogo não conseguir vaga para Libertadores, o valor da folha salarial vai cair drasticamente, tá certo? Eles vão reduzir porque é uma competição de suma importância que o Botafogo não vai estar disputando. Eles vão reduzir o elenco com jogadores... Bom, eu só espero que tenhamos pelo menos 3 volantes bons, 2 meio-campos que mandem no jogo, né? Pontas que realmente decidam e centroavante que faça gol, cara. A defesa da gente é boa, tá certo? Só precisa de um goleiro melhor e pronto. Beleza? Bem simples. Aí vamos falar aqui sobre o Álvaro Montoro. Bom, o Botafogo atrasou a parcela por Álvaro Montoro e o Vélez cogita acionar organismos internacionais. E para não falarem que é mentira, o próprio Botafogo confirmou a parcela atrasada ao Vélez por Montoro. Galera, a parcela é de 8 milhões de reais na cotação atual, que venceu em outubro. Porém, no fim do ano, em dezembro, o Botafogo tem que pagar
pouco mais de 3 milhões, mais 16,3 milhões na cotação atual em 2 parcelas. Então, tá conversando com o Vélez para ver como vai ser pago e se vai pagar agora, não sabemos. E o problema é que 2 bilhões de reais entraram nos cofres de Botafogo. É por isso que eu falei que o Textor, ele não tem esse dinheiro para pagar a Iconic, caso realmente, como ele perdeu e vai recorrer. Se perder de vez agora, meu amigo, ele vai tirar de alguma fonte, de alguma ação dele. Qual é a principal ação dele? É o Botafogo. Em todos os clubes que ele passa, ele fez merda. Infelizmente aqui no Botafogo, deu títulos. Infelizmente não, felizmente deu títulos, mas infelizmente gere de uma forma muito incorreta. Tá certo? E para completar e fechar com chave de ouro, mais um problema. O Bruno Lage avança em ação e cobra 9 milhões ao Botafogo por salários atrasados e a multa rescisória. Aí você me fala, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Para onde foi, Textor? Cadê o planejamento pra gente parar de dever? Cara, ele não pode deixar o Botafogo pior do que estava, tá certo? A gente devia pouco mais de 1 bilhão em dívidas, estamos próximo a 2 bilhões agora. Então pensem nisso vocês e cobrem da maneira correta.